Oi pessoal, boa tarde. Sou professora Raquel aqui da escola. Desculpem um pouquinho a minha voz hoje porque ela não tá legal, né? Eu acabei de sair de um resfriado. Vamos ver se a gente consegue fazer tudo tranquilo. Então nós vamos falar um pouco hoje da gestão, né? Que é como é que a gente direciona, como é que a gente trabalha na realidade lá fora, como é que a gente faz um contrato, como nós fazemos algumas coisas. Então vamos lá, iniciando aqui essa parte para vocês. Então, atribuições do designer de interiores. Em que segmentos o designer de interiores pode atuar? Né? Então nós temos dois segmentos, comercial e residencial. O residencial é meio clichê, né? Meio padrão, todo mundo conhece já, todo mundo tem essa vivência, né? Essa experiência legal de residência, né? Eu moro em uma, todo mundo mora e passa boa parte do tempo lá. Então, é um segmento que acaba fazendo parte da nossa rotina. E o comercial? O comercial já é um pouquinho diferenciado. Por quê? Porque o segmento comercial ele ramifica, né? Nós temos vários tipos de comércio, né? Quando a gente fala comércio, a gente fala também serviços, né? Então, comércio pode ser uma loja, pode ser um restaurante, pode ser um barzinho, né? Pode ser várias coisas. Pode ser exemplos de comercial que a gente trabalha muito na parte de monstruários, né? Então, loja, são segmentos muito amplos que todos usam. Então, por exemplo, quando eu falo uma loja, eu digo, pode ser uma loja de joia, pode ser uma loja de roupa, pode ser uma loja de brinquedo, quer dizer. Então, são ramos, né? São todos bem ramificados. E na área de comércio também a gente trabalha a questão serviços, que é o quê? Prestações de serviço. Então, por exemplo, o escritório, né, de um designer na área comercial, ele está dentro da área comercial, mas ele vai ser tratado como prestação de serviço, né? Então, é o consultório de um dentista, um consultório médico, né? O escritório de um advogado. Tudo isso também está inserido nessa área comercial, então ela é bem ramificada, tá bom? Como contratar e trabalhar com designer de interiores? Então, assim, como nós temos várias ramificações, na área de design de interiores também existem a questão da ramificação. Então, por exemplo, eu tenho a questão do projeto de decoração. Eu posso ser contratada única e exclusivamente para fazer um projeto. Então, olha, o que trata o projeto? Eu vou fazer o desenho, a planta detalhada com mobiliário, piso, tecido, revestimentos, acompanha sempre, em qualquer ocasião, o projeto de iluminação, entre outros, tá? Então seria a parte de decoração. Então eu vou ajudar a definir que tipo de piso, vou ajudar a definir que tipo de tecido, vou ajudar a definir que tipo de revestimento. Esse processo vai acompanhar um memorial descritivo, né? Que exige uma pesquisa de mercado. Uma coisa que é legal tá sempre atualizado, porque ele rola mais ou menos que semestralmente, né? A cada 6 meses, se eu for fazer uma pesquisa de mercado, eu vou ser apresentada a vários materiais e elementos novos que surgiram nesse meio tempo, tá? Então, esse seria o projeto de decoração, tá? Ele acompanha só a planta detalhada e essa parte discriminada de tudo que você está propondo a nível visual. Nós temos também o projeto de arquitetura de interiores. Isso já abrange uma área um pouco maior. Ele entra com essa parte do projeto de decoração que eu descrevi para vocês e inclui muito mais. Então você pode me perguntar qual é a diferença, professora, entre o projeto de decoração e o projeto de arquitetura de interiores. É assim, o projeto de decoração, ele vai tratar, por exemplo, eu tenho um exemplo que eu vou dar para vocês. Eu tenho um cliente que tem um apartamento novo,
novinho que acabou de ser entregue, pegou a chave, acabou de ser construído. Apartamentos novos normalmente vêm, pode ou não vir com piso, pode ou não vir com revestimento. Então eu fui contratada para decorar, para trabalhar única e exclusivamente a questão do visual, né? Do ambiente, do espaço. Desculpem, mas eu fico falando. Já o projeto de arquitetura, ele abrange essa parte e também pode abranger a questão da reforma, né? Então, por exemplo, onde eu aplicaria isso? Isso provavelmente eu já aplicaria em um cliente que veio, tem um apartamento, mas não é um apartamento novo, é um apartamento que ele já está comprando usado. Então ele quer modificar piso, modificar revestimento, de repente ele quer abrir um ambiente, para isso eu teria que demolir uma parede e tudo mais. Então, por exemplo, projeto de elétrica, né? Quando eu faço uma remodelação de espaço, né? Olha, aqui é a cozinha, mas a bancada está de um lado. E agora essa bancada eu vou propor no meu projeto que ela vá para uma outra parede. Não é simplesmente informar para o cliente que eu vou mudar a bancada, porque mudar a bancada de parede, na cozinha, no banheiro, em qualquer lugar de área molhada, implica em alterações, muitas outras. Primeiro, pontos de elétrica. Se eu mudei a bancada de parede, tudo que essa bancada alimentava, ela vai continuar alimentando. Eu vou ter nessa bancada alguns elementos embutidos, eu vou ter nessa bancada alguns elementos sobre, e eu preciso que tenha os pontos de elétrica, porque nós sabemos que hoje em dia a maior parte de equipamentos utilizados, né, são elétricos. No mesmo sentido, no mesmo segmento, segue a hidráulica, né? Se eu pegar um banheiro para fazer uma reforma, né, é um simples banheiro. E aí eu percebi que simplesmente se eu deslocar meu vaso sanitário 20 centímetros para a direita ou para a esquerda, vai ficar melhor, vai ficar uma distribuição melhor, eu vou conseguir espaço para prolongar uma bancada, para fazer alguma coisa. Porém, o simples deslocar vai exigir um novo projeto hidráulico. Por quê? Porque ligados a esse equipamento, né, a esse sanitário, eu vou ter alimentação de água, eu vou ter a parte de esgoto, tá? Então, eu tenho que pensar bem. Eu tenho que trabalhar com muito mais pranchas de apresentação, né? Eu tenho que trabalhar com muito mais detalhamento, porque eu tenho que pensar nisso. Então, isso diferencia o projeto de arquitetura de interiores do projeto de decoração. Então, revisando, no projeto de decoração, eu não vou fazer nenhuma reforma. No máximo, vou mandar instalar um piso numa área que já está preparada, um revestimento numa área que já está preparada, então não vou ter que ter demolição, nada disso. No projeto de arquitetura, já vai abranger essa área, né? Eu já tenho que pensar em demolição, já tenho que pensar em reforma e tudo mais, tá? Aí eu tenho também, dentro do segmento do design de interiores, a consulta. Depois que o projeto está aprovado, e eu entreguei para o cliente essa cópia e tudo mais, o cliente pode simplesmente pegar o meu projeto e ele vai atrás, ele vai procurar os materiais, ele vai procurar revestimento, ele vai buscar tudo que eu propus no meu projeto para que ele seja executado e vai fazer isso sozinho. Ou ele pode falar, olha, eu vou precisar que você vá comigo em algumas etapas. Então, por exemplo, quando eu for escolher o piso, eu gostaria que você estivesse junto. Quando eu for escolher... Na hora que eu for comprar o tecido, eu gostaria que você fosse junto. Ou eu gostaria de alguma assessoria, né, no desenvolver do projeto, na execução. Então, eu posso cobrar a consulta, tá? Que seria uma orientação sem a contratação efetiva para o desenvolvimento do projeto. Então, essa consulta pode ser,
vou desenvolver essa fase do projeto. Como é que eu posso fazer isso? Então eu vou lá, vou com o cliente, olha, pensei em buscar alguma opção, alguma sugestão similar a tal produto que você pediu. Isso seria uma consulta. Então eu me deslocaria, ou o cliente vem no meu escritório, ou eu me desloco até o cliente, né? E aí eu vou tirar ali todas as dúvidas que ele tem com relação à execução do projeto, tá? Isto é a consulta. E a hora técnica, né? Que ela é mais ou menos similar à consulta. A diferença é que a hora técnica é assim: vou sair, né, com o cliente para fazer uma compra, tá? Isso pode levar 1 hora, pode levar 2 horas, pode levar 4, pode levar o dia inteiro, tá? Então, nesse caso, eu cobro a hora técnica, que hoje no mercado, ela gira em torno de 90, 120 reais, tá? Por hora. Então, assim, o cliente está informado que eu vou cobrar hora técnica, então eu posso passar a tarde inteira com ele, porque eu vou contar as horas, ele vai me pagar, tá? No caso da consulta, olha, eu quero uma consulta. A consulta não vai levar mais que 1, no máximo 2 horas. Cobra-se mais ou menos o mesmo valor, tá? Mas a consulta é num lugar parado que você vai discutir algum detalhe sobre o projeto. E a hora técnica é ou eu vou acompanhar o cliente numa compra, ou eu vou acompanhar quem está contratado para execução e por aí vai, tá? E administração da obra. A administração da obra, então, o projeto é cobrado à parte, tá? São 5 etapas diferentes, mas são cobradas separadas. As 2 primeiras, projeto de decoração e de arquitetura, eu faço, cobro e entrego, tá? Consulta, hora técnica e administração é um segundo contrato, é uma segunda contratação, tá? O projeto é cobrado à parte e o profissional cobra normalmente um percentual sobre os custos da obra para administrá-la, tá? Então, por exemplo, eu vou administrar a obra, eu já vendi o projeto, já entreguei para o cliente, ele gostou, quer que saia exatamente o que ele pediu, e eu vou eu vou acompanhar e administrar a obra. Eu cobro, normalmente é cobrado em torno de 10 a 15% do valor da obra. Esse valor, como é que eu sei, professora? 10, 11, 12, 13, 14, é assim. Quando a obra toda obra tem uma metragem, tá? Então, por exemplo, o maior percentual é cobrado sobre o menor metro quadrado. Então, assim, se eu tenho 50 metros quadrados, eu cobro 10%. Mas, de repente, eu tenho 200 metros quadrados. É uma área maior, consequentemente, meu ganho vai ser maior. Então, eu vou reduzindo, eu cobro 12, 13%. Se eu tiver uma obra maior que 500 metros quadrados, né? Ou se eu tiver uma obra de menor, quanto menor ela for, por exemplo, 20 metros quadrados, peguei 2, 3 ambientes só, eu cobro 15%. Então é assim que nós cobramos. O menor metro quadrado para o maior percentual. E vou reduzindo. Aumenta-se o metro quadrado, reduz-se o percentual de custo, tá? Diminui o metro quadrado, aumenta o percentual de custo, tá bom? Então, são fases completamente diferentes, tá? Só que na administração da obra, ocorre o seguinte: a administração da obra significa administrar tudo. Passa a ser nossa responsabilidade os contratados, né? O mesmo que seja indicação do cliente ou indicação de alguma outra pessoa, passa a ser nossa responsabilidade. Todos os contratados que vão trabalhar, prestar serviço, tá? Os produtos que são comprados, né? Porque eu tenho o mesmo produto em vários fornecedores, tá? Um fornecedor cobra mais, outro menos, outro menos. Como eu tenho produtos similares, consequentemente, com preços diferenciados, tá? Então, eu tenho que ficar muito
atenciosa com relação à administração de obra. Porque o cliente, quando ele contrata um administrador para a obra, o pedreiro pode fazer errado, o eletricista pode fazer errado, tudo pode acontecer. Mas qualquer erro vai ser sempre o administrador, consequentemente o designer. Ele vai chegar e dizer assim: nossa, olha, contratei um designer e olha o que aconteceu na minha parede. Tá torto o interruptor, né? Porque o que o cliente na realidade vai ver são os acabamentos. Tudo que ele tiver visão, isso pode levar você para frente, né? Esse cliente pode te trazer vários outros clientes, como ele pode simplesmente queimar você no mercado, tá? E ele não vai querer nunca pagar 2 vezes pelo mesmo serviço. Então, é outro risco que se corre administrando uma obra, né? Contratei um fornecedor, ele foi lá e forneceu mão de obra para fazer a execução de determinada área, não ficou bom, não é o que eu esperava e tampouco o meu cliente, tá? Eu vou ter que refazer, ou vou ter que consertar. Isso tem um custo. E todo custo passa a ser responsabilidade de quem administra a obra, tá? Então, a gente precisa ficar um pouco mais orientado com relação a essa questão. Vou ganhar dinheiro? Lógico que vou. Na administração da obra, muito mais do que no projeto. Se o meu cliente gastar 100 mil para fazer uma reforma ou um projeto de decoração, eu vou ganhar 10%. Eu vou cobrar dele 10%, 8%, entendeu? Só que desse dinheiro também pode ter que sair o valor para eu bancar algum conserto extra, tá bom? Por que contratar um designer de interiores? Bom, isso é básico, né? Eu contrato um designer de interiores por 2 razões. Primeiro, para que saia uma coisa pré-concebida, para que eu tenha certeza do que eu estou executando, para o cliente ter certeza de que ele está gastando um dinheiro e o resultado final vai ser exatamente aquilo que ele quer, tá? Então, esse é um dos motivos. Outro, por que contratar um designer de interiores? Porque o custo-benefício. Quando eu contrato um design de interiores, eu tenho um custo a mais, porém, eu tenho muito mais chance de errar menos, né? Muito maior a probabilidade de que ocorram coisas que depois eu tenha que bancar, pagar 2 vezes, e ainda assim vou estar garantindo o resultado. Então, contratar um designer de interiores é bom nesse sentido. Há um tempo atrás não tinha muito, quando você falava, nossa, sou designer de interiores, ou sou arquiteto, nem era designer, né? Éramos decoradores, né? Ou sou designer de interiores, sou arquiteto, eram muito poucos. Só quem tinha realmente muito dinheiro, né? Quem era abastado é que ia lá e contratava. Hoje essa realidade é outra. Todo mundo quer um designer de interiores, porque ficou provado por A mais B que com o design de interiores eu tenho o custo a mais do profissional, mas eu tenho garantias e quase que 100% de probabilidade de reduzir o custo da minha obra, né? Então, olha, se com designer de interiores eu gastaria na minha obra 50 mil, sem ele, no mínimo eu vou gastar 75. Porque vai acontecer coisas que o cliente não entende no meio do caminho e ele só vai perceber depois de pronto, né? Já o designer não. Quando você acompanha a obra, você sabe o que você propôs, você sabe como é que funciona, né? O que precisa fazer, o que precisa ter, como é que aquilo vai ser desenvolvido. Então, acompanhando a obra diariamente, né, você vai saber, olha, isso está errado, não é assim que está proposto, isso tem que ser feito de outra forma. O que impede que a gente tenha que fazer um custo
um custo maior e um gasto desnecessário, tá? Por isso, hoje, é muito padrão contratar designer de interiores, tá? Quem é a ABD? A ABD, a Associação Brasileira do Designer, né? Ela é muito antiga mesmo, tá? Quando eu fiz, e olha que já faz muito tempo que eu fiz design de interiores, antes mesmo de fazer arquitetura, ela já existia. Então, naquela época, a ABD era o único órgão que a gente tinha para controlar, regular a parte fiscal, controlar, cobrar, né? Como cobrar, porque na nossa área não dá para você falar, nossa, eu vou cobrar 5 mil o metro quadrado do projeto. E aí o vizinho fala, vou cobrar 1.000. Né? Então tudo isso tem que ter um órgão regulador, infelizmente tem que ter alguém que controle. E a ABD é quem controla isso daí. Você pode ou não ser afiliado da ABD, tá? Eu, por exemplo, quando me formei designer, me filiei à ABD, porque eu tenho acesso a novas leis, a novas organizações, a tabelas, né? A orientações, é como se fosse um sindicato, tá? Hoje eu não sou mais filiada à ABD, porque depois eu fiz arquitetura e exerço hoje as duas funções, e na arquitetura eu tenho obrigatoriamente que ser filiada ao CAL, né? Que na época que me formei era CREA, agora separou, porque era engenheiro e arquiteto misturado, agora é separado. CAL é só para arquitetos, urbanistas e designers, entendeu? Então eu não sou mais filiada. Mas a ABD, ela é responsável pela tabela dos honorários para o designer especificamente, tá? Então é um órgão que ele vai dizer para você, olha, classificando dentro da categoria que você mesmo classifica a sua obra ou o seu projeto, ou tudo, ele vai dizer, categoria A, projetos de alto padrão. Categoria B, projetos de médio padrão. Categoria C, projetos convencionais, né? Então, cada categoria vai dizer tanto o metro quadrado, tanto por metro quadrado o projeto, tanto pela hora técnica, mas o valor de mercado hoje, atualmente, é isso mesmo, tá? O que eu passei para vocês. A hora técnica e a consulta, ela vai girar em torno de 90 a 120 reais, e a parte de administração de obra vai variar de 10 a 15%. Lógico que eu tenho autonomia para falar, nossa, vou cobrar 8%, nossa, vou cobrar 18%. Como é que eu faço também esse diferencial? Um detalhe que eu deixei escapar. Eu, para fazer esse percentual funcionar, eu tenho que computar os meus gastos, né? Então, por exemplo, eu peguei uma obra aqui, na minha cidade vizinha, certo? Nós estamos em Santo André, eu peguei uma obra aqui em São Bernardo. Vou levar lá 10 minutos para chegar lá, vou gastar tanto de combustível, vou ter que estar lá pelo menos uma vez por dia e tudo mais, aí tem telefone que eu tenho que fazer orçamento, eu computo tudo isso. Então 10% cobre o meu gasto, porque tem um gasto, né? Cobre. Aí de repente eu falo, nossa, a obra ela é de médio padrão e não é uma metragem tão elevada, né? Mas ela está em Alphaville e eu tô aqui em Santo André. Então, para eu me deslocar daqui para Alphaville, eu vou levar 1h30, 2 horas. Se não levar mais, né? Sendo feliz não pegar o horário de rush. Eu vou gastar mais combustível. E vou trabalhar do mesmo jeito. Vou ter que usar o telefone, vou ter que ir lá todo dia, vou ter que gastar combustível. Lá é muito mais longe, então eu não posso comer aqui. Eu vou ter que comer no meio, né, no meio do caminho. Então, tudo isso é computado, tá? Então, a variável percentual, ela gira em torno de vários parâmetros. E é você que determina. Você só não vai fazer
cobrar, fazer cobranças de forma que, nossa, eu cobro muito inferior a todo mundo, porque você vai estar no prejuízo, ou eu cobro muito superior a todo mundo, porque nós somos uma categoria, né? Nós somos uma equipe, tá? E a ABD, a sede principal da ABD, embora ela seja um órgão estatal, né, um órgão de todos os estados, né, ela está com a sede própria aqui em São Paulo. Foi aqui que ela nasceu e aqui permanece a sede própria dela, tá? O conselho que eu dou para vocês com relação à ABD é o seguinte: vale a pena, depois de formado com o certificado na mão, ir até a ABD e ver quais são todas os pontos positivos e os pontos negativos que ela propõe. E aí fazer um fechamento disso tudo, um levantamento, um fechamento e falar, olha, vale a pena para mim, não vale a pena para mim, tá bom? Agora vamos tratar de uma questão que eu julgo muito, muito, muito importante. Primeiro, como elaborar um currículo? Na nossa área, currículo é uma coisa que a gente não usa muito, né? Porque nós somos profissionais liberais, né? Nós trabalhamos com prestação de serviço. Você não vai ser, por exemplo, registrado, 100% das vezes você não vai ser registrado, você não vai ter nada disso, né? O máximo que vai, assim, acontecer é, eventualmente, né? Vou trabalhar numa construtora, vou trabalhar no departamento de design. Aí sim, vou trabalhar como empregado de uma empresa. Mas na maioria das vezes nós prestamos serviço. Então, vocês dêem uma olhada na apostila. Na apostila tem alguns modelos de elaboração de currículo e lá consta assim o mínimo que eu tenho que ter de informação nesse currículo para desenvolver o meu trabalho, para mandar, para concorrer no mercado de trabalho. O que nós temos na realidade, assim, o que nós profissionais liberais, que não somos registrados e prestamos serviço, costumamos ter é um portfólio, né? Que são nada mais é do que um book dos nossos melhores trabalhos concluídos, né? Então, por exemplo, fui lá, fiz um projeto, o projeto ficou maravilhoso, fiz a proposta, cliente adorou, amou, aí foi lá, executou, entendeu? E eu tive lá, olhei, ficou perfeito, ficou realmente. Então, olha, vou fotografar e vou montar o meu portfólio, né? O meu book. Então, eu vou ter um book de vários trabalhos que eu executo. É uma forma de registro e é basicamente o seu cartão de visita, tá? Porque na nossa área a coisa funciona assim: presto serviço para um cliente hoje, ele ficou felicíssimo, satisfeito, ficou tudo maravilhoso. Ele com certeza vai ser o seu maior pool de propaganda, né? Por quê? A hora que ele recebeu uma visita, a pessoa vai achar, nossa, ficou tão diferente, ficou realmente ótimo, olha que solução que você achou aqui, que não sei o quê. E aí ele vai virar e vai dizer, olha, foi o meu designer, né? Ele vai encher a boca para dizer isso. E nisso ele vai trazer os seus clientes. Então, a gente tem sempre que trabalhar com a ideia da perfeição, né? Ser extremamente detalhista e tentar ser os nossos primeiros críticos, né? Então, assim, olha, aquilo eu acho que ficava melhor se eu tivesse dado um jeitinho ali. Mas acontece que o tempo não deu, a vontade não deu e nada mais deu e eu deixei daquele jeito. Então, não passe por isso, tá? Perca um pouquinho de tempo, vai lá, coloca a sua mão, você entendeu? Coloca coisa, mesmo que isso, nossa, olha, deixei de fechar um cliente ali hoje, vou ter que fechar ele amanhã só porque eu perdi meia hora fazendo um concerto ali. Não faça essa burrada. Vá lá, conserte, deixe perfeito, porque o nosso trabalho é o nosso currículo, é o nosso portfólio,
tá? Você pode fazer propaganda nas revistas, propaganda no computador, você pode usar as redes sociais, você pode fazer o que você quiser. Mas nada como o seu trabalho executado para poder fazer de você a sua própria propaganda. Vai alavancar a sua carreira, tá? E o último item que a gente vai tratar é uma parte muito, muito, muito importante, que é a história do contrato. Tudo, exatamente tudo que você fizer de prestação de serviço na área para cliente, né? Tanto na área de projeto, quanto na área de acompanhamento, quanto na área de visita técnica, de hora técnica, tudo documentado. Tudo, tudo, tudo. Então, assim, fui lá, fechei com o meu cliente quer que eu mande um orçamento sobre um projeto que ele quer contratar. Vou mandar o orçamento para o cliente. Mando o meu orçamento. Uma vez aprovado, imediatamente eu vou elaborar um contrato. E vou descrever tem alguns modelos de contrato na apostila digital que vocês devem consultar. Mas eu vou dizer assim, coisas que não podem deixar de aparecer em nenhum contrato. Primeiro, prazo. Cuidado com o prazo. Para fazer o fechamento, reduzir o prazo em 1/3. Vou sair queimada, porque a maioria das vezes ocorrem atrasos. Você responde pelo seu serviço, mas se isso incluir terceiros, você não consegue responder por terceiros, né? Você chama o marceneiro, ele fala, ó, vou fazer em 40 dias, ele vai simplesmente, o profissional leva 60. Teve um atraso. Se tiver no seu contrato, né? Se for, por exemplo, um contrato de acompanhamento de obra, se for, por exemplo, um contrato até mesmo de projeto, né? Eu vou lá e falo para o cliente, não, em 15 dias eu te entrego. E aí, daí 15 dias você não entregou, você tem um problema. Além de se queimar, você deu para o cliente a abertura para ele te processar, tá? Então tem que ter sempre, sempre tudo documentado. Esse contrato, ele tem que ser margeado por todos os itens, etapas e pensando no que pode dar errado. É melhor que eu faça um contrato de 30 dias e entregue em 20 do que eu fazer um contrato de 20 e com 30 eu não conseguir entregar. Além de quebrar o contrato, me queimei com o cliente e ele pode ser cancelado. E aí eu tenho que devolver os honorários e tudo mais. Então, cercar sempre cercado de um bom contrato, tá? Se você prevê qualquer... Até porque, assim, o cliente pode também ser o seu pior inimigo. Eu tenho um contrato com o cliente, fui lá, executei, fiz a minha parte, mas ele não me pagou, tá me dando trabalho para me receber. Então, se eu tiver um contrato, é uma ferramenta que eu tenho para buscar isso, porque eu trabalhei, né? E, por exemplo, se eu pedir para o vizinho ir na minha casa e bater um prego na minha parede, ele até vai. Mas quem garante que ele não vai me cobrar, né? Então, sempre cercado de um bom contrato. Nós temos modelos na apostila digital e vocês dêem uma olhada, busquem. Hoje em dia a gente tem aí essa ferramenta fantástica de trabalho que é o Google, né? Muitos até dizem pai dos burros, não acho que é pai dos burros não, porque muita coisa que tem lá a gente sabe. O Google, ele é uma ferramenta de pesquisa fantástica e melhor ainda, é aquela ferramenta que nos mantém atualizado, porque à medida que as situações vão acontecendo, a gente tem como ir lá colocando, ajustando, né, aparando as arestas de toda e qualquer situação e
também uma forma de estar divulgando, porque o meu colega, ele pode passar por essa situação, eu já passei, sei como resolveu, entendeu? Então, sempre munidos, sempre de um contrato. Eu vou lá, faço um contrato, já agendo. Ah, aprovou o orçamento? Ótimo. Posso até já iniciar meus trabalhos. Mas a primeira coisa que eu vou apresentar para esse meu cliente é um contrato. 2 dias depois eu vou estar lá com o contrato, ele vai ler qual é a obrigação dele, qual é a obrigação que é o contratante, qual é a obrigação do contratado, que seremos nós. E aí fica tudo às claras, tudo perfeito e nós não teremos problemas depois. Só não posso esquecer de colocar nesse contrato tudo, né? Tudo perfeitamente bem discriminado, bem elaborado, porque assim, eu posso ter falado isso boca a boca com o meu cliente, numa visita que a gente teve, numa reunião, mas falar boca a boca não funciona, tá? Tem que ter um documento. Outra dica que eu dou para vocês também é o seguinte: se eu vou administrar a obra, o projeto já está pronto, já entreguei, está aprovado. Na hora de administrar a obra ou na hora de o cliente mesmo executar a obra, ele pode fazer algumas alterações ou solicitá-las, né? Isso é muito normal. Então o cliente, porque ele não tem aquela visão 3D que quem elaborou o projeto tem, né? Ele começa a ter essa visão 3D quando a coisa tá lá, se formando visualmente na frente dele. Então, de repente, ele fala: nossa, olha, essa porta aqui, concordo com essa porta nessa posição, mas eu pensei em usar esse cantinho, vai facilitar para eu fazer alguma coisa depois. Vamos pôr do outro lado, né? Aí você vai fazer uma análise, né? E vai dizer assim: realmente, se eu tirar essa porta da direita, botar essa porta para a esquerda, não vai alterar em nada o meu projeto, não vai alterar em nada a parte funcional do que eu estou propondo. Então, tudo bem, pode mudar, pode fazer a alteração da porta. Aí, tratei tudo isso com ele por telefone, né? Tratei tudo com o meu cliente por telefone. Aí, foi lá, fez, executou. Depois de pronto, ele percebeu que aquela porta que ele fez questão, exigiu que fosse alterada, né, de lugar, né, mudei o local. Ela complicou, ela facilitou o que ele queria, mas ela fez uma confusão do outro lado, porque aquela porta era uma porta de acesso para uma área, e entendeu? Então é assim, o cliente vai ver e falar: poxa, mas eu pedi a sua orientação. Você disse que eu podia tirar, né? Eu pedi, e aí você não documentou, você não fez nada, você passou por telefone para ele: não, pode fazer. Aí o que aconteceu, né? Quem ficou mal na fita? Quem fez o errado? Você. E ele não tá mentindo não, ele tá correto, foi você, né? Porque você teria que ter feito um levantamento para ver no que implicava aquela alteração e registrado, né? Hoje em dia, formas de registro são muito simples, né? Até por e-mail, porque às vezes o cliente te manda por e-mail, faz uma solicitação, você passa o e-mail para ele e fala: olha, você pode fazer alteração, porém, isso pode acarretar tal problema depois, tá? Se você faz questão, eu não mudaria, mas se você acha que vai facilitar a tua vida e faz questão, então altere. Quer dizer, você deu um retorno para o cliente, né? Sustentou a sua posição com relação ao que você pensa tecnicamente e não se comprometeu 100%. Que é muito diferente de eu pegar o telefone e falar: quer saber, pode mudar a porta, né? Então, tudo documentado, tudo. Absolutamente tudo documentado, tá bom? Contrato assinado, se possível, eu costumo até registrar em cartório meus contratos, né? O cliente assina, eu vou lá, qualquer cartório registra, levo o contrato original assinado, falo: olha, eu quero registrar esse contrato, pronto, acabou, entendeu? E documente tudo, porque se o cliente virar para você e falar: não, eu te avisei, eu te falei, eu expus para você todos os problemas que você podia pôr.
e disse para você que ficava a cargo seu. Se você quisesse, podia ser alterado, mas se você quisesse, entendeu? Então, funciona desta forma. Aí, assim, eu peço que vocês deem uma olhada na apostila digital, tá? Ela contém muitas informações. Eu realmente estou falando aqui só daquilo que eu acho que vale a pena chamar a atenção de vocês na vida lá fora, na área da gestão, no trabalhar com o cliente, tá? Então, cumpram prazos sempre, tá? Documentem tudo sempre. Contrato em qualquer situação, tá? Com tudo descrito minuciosamente nele, o que você vai prestar de serviço e tudo. Elaborem um portfólio, né? Façam detalhadamente tudo, busquem a perfeição nos detalhes. Este é o seu cartão de visita, né? Isso é que vai levar você para frente. Isso é que vai divulgar o seu trabalho, tá? E fiquem tranquilos, porque hoje ninguém mais consegue trabalhar bem, perfeitamente, sem um designer, tá? Hoje em dia, assim, eu preciso de um designer, no mínimo, para poder desenvolver. E com relação à parte daquela, se vocês de repente fechem o projeto arquitetônico, que vai envolver reforma, vai envolver uma série de coisas, fiquem um pouco atentos para a questão de não complicar a vida do cliente, né? Busquem a ajuda de um arquiteto, pelo menos para orientação, né? Um profissional arquiteto que tem mais, que está mais envolvido nessa área, né? Que é a área de regularização, na área de técnica, né? De vou derrubar uma parede, mas não é simplesmente derrubar a parede, porque pode cair com ela o prédio todo. Então, busquem a orientação, mas não esqueçam, o projeto é sempre de vocês, tá? Nós podemos tudo enquanto profissionais da arte, né? Que designer de interiores hoje é arte. Nós podemos tudo, desde que sabemos como ser executado, que é possível ser executado, né? Tem que ser algo executável, né? Mesmo que novo. E podemos fazer a proposta que a gente quiser, desde que busquemos ajuda. Porque no meio do caminho nós vamos precisar. Uma hora eu vou precisar de um engenheiro, uma hora eu vou precisar de um arquiteto, outra hora eu vou precisar de um advogado para me ajudar a desenvolver o contrato, porque é uma obra grande, né? Vou precisar de um desenhista, porque eu peguei um trabalho muito grande, vou trabalhar com ele, tá? Vou precisar dos fornecedores, imprescindível, né? Mas principalmente preciso ter cliente para essa roda toda girar, tá? Então, detalhista, sempre ao extremo, ao máximo. E perfeição. Ninguém é perfeito, né? Mas eu posso muito bem chegar bem próximo do 100% disso. Tá bom? Fiquem aí tranquilos. Qualquer dúvida, mandem pelo site ou pelo e-mail da escola. Qualquer problema ou dúvida que tiverem, mandem por site ou por e-mail. Eles vão encaminhar a dúvida de vocês para mim, né? Se eu deixei de falar alguma coisa. E aí eu respondo para vocês sem problema nenhum, tá bom? Boa sorte, bom trabalho no mercado, boa inserção no mercado e que permanecemos, e a partir de agora acredito que seremos colegas, né? Agora, a partir de hoje, seremos colegas, tá bom? Tchau, beijo, fiquem com Deus.